Os homens, ainda que possam se querer bem, permanecem sempre distantes. Que se alguém sofre, a dor é totalmente sua, ninguém mais pode tomar para si uma mínima parte dela. Que se alguém sofre, os outros não vão sofrer por isso, ainda que o amor seja grande. E é isso o que causa a solidão da vida. E aí, meus queridos amigos, tudo bem? Voltei aqui para a gente conversar um pouco sobre essa leitura maravilhosa, O Deserto dos Tártaros, né? Desse escritor italiano. É o primeiro escritor italiano que eu estou lendo. Então, na verdade, né? Na verdade é o primeiro escritor italiano que eu me recorde que estou lendo. O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Dino Buzzati, né? Ele nasceu em 1906, aqui em Belluno, na Itália, né? Ele foi jornalista, escritor, artista plástico também, mas eu particularmente só conheço isso nesse exato momento desse autor, né? Esse livro aqui, ele tem uma proposta, quando nessa edição aqui o prefácio é de Ugo Giorgetti, né? Giorgetti. A proposta dele é falar, né? Resumão, falar sobre a brevidade da vida, sobre os planos, a espera por algo, a busca de sonhos e que muitas vezes não se alcança. Então, esse prefácio do Hugo, esse é um tipo de livro que eu diria para primeiro ler o livro e depois ler o prefácio. Não tive esse aviso antes, então eu li primeiramente o prefácio, né? Como geralmente a gente lê mesmo. E tem uma parte aqui que quando eu li a primeira vez, eu até disse, eu cheguei a postar assim nas redes e falei, ó, cheguei tomando tapa na cara, né? Quando o Hugo fala da seguinte forma: embora escrito 80 anos atrás, o livro parece endereçar-se diretamente ao século XXI. Esse livro foi escrito em 1940, se não me falha a memória. O Dino Buzzati ele morreu em 1972, é uma morte do século XX ainda, né? Mas aí o Hugo diz o seguinte: ou não é exatamente isso que diz a publicidade, a televisão, enfim, o pensamento médio reinante. Seja disciplinado e trabalhador. Não mude sua vida. Trabalhe infatigavelmente que um dia algo maravilhoso vai lhe acontecer, né? Aquela ideia de estar esperando sempre algo, fazendo o seu para esperar algo glorioso. Algo glorioso que vai justificar sua existência. Não uma batalha, claro, mas talvez uma linda mulher inatingível, uma esperada promoção, uma casa cercada de árvores ou muito dinheiro. Só que isso sempre virá mais adiante, cada vez mais adiante, até que um dia nos damos conta de que fizemos a aposta errada. Então, a proposta aqui desse livro do Dino, com o prefácio do Hugo e de outras coisas que eu cheguei a ver sobre antes de ler, que eu gosto de fazer uma pesquisa antes, o que, que eu preciso saber antes de ler tal livro, é exatamente isso, né? Eu vou ler aqui uma história normal que não vai acontecer nada, né? Então, começa-se que um rapaz, né, jovem, ele ingressa no exército e o nosso personagem aqui é o Giovanni Drogo, né? Ele começa sendo destacado para um forte que fica na divisa do país ao norte, ao Forte Bastiani, né? Como diz aqui no início. Esse e aí tem muitas características. Ele vai a cavalo até lá, nesse forte que ele fica na divisa e depois da divisa tem um deserto chamado Deserto dos Tártaros. O que que são os Tártaros? São aqui nesse pequeno universo são uma civilização antiga que reza a lenda, né? Entre eles, ninguém nunca viu esses tártaros. Reza a lenda que são dotados de alta milícia e técnicas de guerra absurdas e devastadoras. Então todos temem a invasão a esse país através do deserto pelos tártaros. Por isso nós temos aqui
o título desse livro, né? Porém, pessoal, a proposta é essa, né? De que a trama, desculpa, é essa, o Drogo, né? Eu vou chamar ele de o Giovanni Drogo aqui. Ele vai iniciar como oficial comum ali, tá? Um recruta mesmo. Vai ser destacado até lá. Ele não pediu para isso, só que ele descobre lá que há uma conversa de que só vai para lá quem pede para ir. Outra coisa interessante desse forte, desse local, né, de se servir ali o exército, eles o tempo que você serve lá, ele duplica. Então, se você passa 2 anos, para sua carreira militar vale 4 e tudo isso. Só que tem um porém, a partir do momento que Drogo pisa os pés no Forte Bastiani, ele já quer imediatamente sair dali. Ele não gostou, ele é um cara da cidade, ele é um cara jovem, ele olha para aquelas pessoas que já estão ali, o capitão Ortiz, entre outros, e ele vai dizer bem assim: olha, eu não quero viver aqui, eu quero ter uma carreira militar, eu quero crescer, eu quero ter esposa, família, tudo. Ele tem todos aqueles sonhos de um jovem, né? De um jovem que cresceu na cidade e não quer ficar para trás. Por lá, ele vai ser convencido de que ele tem que ficar no mínimo 4 meses para que ele possa sair sem ter nenhum problema, né, para sua carreira militar. Então, nos 4 meses que chegam, acontece uma outra coisa. E assim, pessoal, eu vou lendo o livro e vou pensando assim, tá, não vai acontecer nada. Porque pelo prefácio, eu entendo que não vai acontecer. Não vai ter uma guerra, não vai ter algo mirabolante, nada disso. E a gente vai acompanhando a vida de Giovanni Drogo durante essas 170 páginas aqui desse livro, 171 páginas, e a gente entra, eu achei espetacular, tá? Eu vou logo dizer que eu achei espetacular, achei incrível, eu achei desolador. Esse livro aqui é uma tapa na cara, esse livro aqui é destruidor, esse livro aqui ele vai causar tristeza mesmo, ele vai causar, talvez pelo momento que tenham vivido, questão de idade também e tudo mais. Esse é um livro que você jovem, você que está chegando aos 30, você que é mais jovem ou que já passou, você vai ler isso aqui e você vai pensar, peraí, vejo semelhanças. Então, o Dino Buzzati, ele vai contar a história, o dia a dia corriqueiro do Giovanni Drogo com os seus amigos, e aí ele não vai sair do forte. Ele chega com o intuito de sair, mas não vai sair, sempre vai acontecer alguma coisa. E assim, eu vou lendo, entendendo que não vai acontecer nada. Só que vai acontecendo coisas e a gente não percebe. A gente tá na visão de Drogo de que tudo bem, eu tenho um tempo, vai acontecer as coisas. E aí ele continua a trabalhar, ele vai galgando ali, assumindo alguns postos um pouco mais elevados, de oficial. Aí daqui a pouco ele é tenente, daqui a pouco ele vai estar major e outras, né? Até chegar um momento em que ele é capitão. Então, quando não se percebe, tem uma coisa muito interessante sobre isso aqui. E esse forte aqui, Bastiani, eu posso dizer assim, tem uma aura um pouco mística também. Então, como o Hugo vai dizer, e aqui até ele mesmo que vai dizer aqui na contracapa, que ele diz o seguinte, ó: não é sobre a vida militar que fala o livro, mas sobre a vida de todos nós. E aí eu repito dizendo que o Forte Bastiani não é um forte, não é um quartel, não é um lugar na divisa de um país para evitar uma grande guerra, porque todos esperavam uma guerra aqui. Todos que estavam lá sabiam através de quem já esteve ou que já está há muito tempo que há esse rumor, essa guerra premeditada ali que pode acontecer, e tem pessoas lá que já tem 40 anos e muito mais e nunca aconteceu. Mas toda vez que acontece alguma coisa, eles olham ao horizonte e vê alguma coisa, vê manchas negras, aí do nada é um cavalo, entendeu? E aí às vezes é um outro soldado, e aí vai acontecer algumas fatalidades aqui mesmo, alguns acontecimentos bem tristes, mas repare que a trama ela vai mexer ali com o mental mesmo do leitor
para que, assim, primeiro tem que elogiar a trama, que prende, né? O Dino Buzzati escreveu de uma forma assim. Confesso que eu quero ler muito mais sobre esse autor agora. Não sei se esse é o único livro dele, creio que não, porque seria um grande desperdício. E ele pega o cerne da humanidade ali, do ser humano, né, da natureza humana, e aplica aqui pra gente. E a gente fica. E isso escreveu, pessoal, em 1940. 6, 7, quase 8, quase 9 décadas atrás, né? Quase um século atrás. Quase 8, digo. E esse livro é atual demais, principalmente para nossa nova geração, pós 2000 aí, né, que enfrenta muita coisa, há muitos problemas a serem tratados aí devido à sociedade, devido a tudo que acontece, o fato de a, não havia mais aquela permanência nas coisas, né? Aquela insistência, aquela luta. E às vezes a pessoa vai só vivendo, 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 empurrando, aguardando que algo chegue, e talvez esse algo nunca chega. Mas o que é mais interessante aqui, que eu posso declarar, é que a gente não vê quando chega. Drogo, ele vai dizer bem assim, nunca chegou. Mas tanta coisa chegou e passou despercebida porque o foco era outro. Então, tem um desfecho assim, esperado, confesso, tá? Vou virar um pouquinho aqui e vou fazer um comparativo. Aqui, ó. A Metamorfose, Franz Kafka. Esse livro aqui é a Metamorfose, tá? Pra mim. Porque há similaridades ah, completas aqui, sabe? São dois personagens que dedicam-se ao trabalho e a vida, a satisfação pessoal e tudo mais, vai ali, ó, definhando e ficando em segundo plano sempre, com aquela expectativa. Há sempre um vídeo que eu gosto de compartilhar quando eu vejo, é que quando o Gregor Samsa, que é o protagonista aqui de A Metamorfose, acordou metamorfoseado em uma criatura ali, a primeira coisa que ele se preocupou foi em se atrasar para o trabalho. E aqui a gente vai ver mais um exemplo na vida de Giovanni Drogo, em que a preocupação maior com os seus ofícios trabalhistas superam aos seus prazeres pessoais e sonhos pessoais também. Coisas que valem a pena na vida do ser humano, como amizade, família, lazer, entre outros, que são realmente importantes e é o que realmente fica, né? Então, pessoal, é uma leitura um pouco mais diferente daquilo que a gente vinha trazendo até aqui esses dias, mas é o tipo de leitura que eu gosto, porque fala sobre a gente, fala sobre o ser humano, fala sobre a nossa capacidade, a nossa natureza e nos desperta, principalmente isso, nos desperta a algo. Essa é uma resenha um pouco mais melancólica, eu posso dizer assim, um pouco mais de sentimento aqui, mas é porque para mim vale muito a pena falar sobre isso, para que despertem mais gente a pensar um pouco mais e é isso. Tá? Agradeço imensamente a Dino Buzzati por essa obra maravilhosa. Esse livro aqui ele vai assumir alguns tops aí. Eu gosto sempre de estar falando em top, 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 mas porque cada vez que a gente vai lendo, vai assumindo, né? E, e é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente ao Dino, nunca conheci, não conhecia, gostei de conhecer, amei ler uma obra desse autor maravilhoso. E agradeço também a você que viu esse vídeo até aqui. Por favor, clique em gostei, compartilhe, comente também o que, que você acha, comente sobre outras literaturas a respeito desses temas também explorados aqui por esse italiano. Beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.